Olá, pessoal do nono ano. Então, aqui eu vou comentar com vocês, tá? O gabarito da aula 2. Então, página 33, exercício 1. Considere o quadrado e a linha do horizonte, indicados abaixo. Defina um ponto de fuga sobre essa linha e complete o desenho para construir um cubo em perspectiva. O que acontece aqui? Eu escolhi, tá? Eu já tenho minha linha do horizonte. Então, eu vou marcar meu ponto de fuga. Eu marquei esquerda, mas olha como eu fiz outras tentativas antes. Poderia ter marcado em qualquer ponto que estivesse sobre a linha do horizonte, tá? Marcando o meu ponto de fuga, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? É pegar minha régua e vou traçar todos os vértices. Por exemplo, se é um quadrado, eu tenho 4 vértices, ó. Então, eu vou traçar aqui o primeiro vértice até o ponto de fuga, ó, o meu segundo vértice até o ponto de fuga, o terceiro vértice até o ponto de fuga e o quarto vértice até o ponto de fuga. Então, isso é o início. Marcou um ponto de fuga, marca 4 linhas do vértice até o ponto de fuga. Bom, como é que eu vou fazer então agora para marcar esse quadrado aqui que dá essa ideia de profundidade, né? Então, a gente vai escolher onde vai dar a primeira linha, tá? E vamos pegar lados. Quantos lados nós temos de um quadrado? 4. Então, eu vou pegar esse lado aqui, vou arrastar a minha régua, ó. Arrastar até um determinado ponto. Eu escolhi aqui. Vocês poderiam ter escolhido mais próximo ou mais longe. Eu escolhi aqui. E dei um traço. Um traço que entre as duas linhas que compreendem essa lateral do quadrado. Agora, eu vou para uma outra lateral, a superior, por exemplo. Então, eu tenho duas linhas que compreendem essa lateral. Eu vou arrastar até encontrar a ponta do outro, ó. Pode ver que o traço que eu tô dando aqui, ele tá dentro dessas duas linhas que compreendem a lateral superior. Agora, eu vou para a lateral à direita, ó. E eu vou ir arrastando até aqui, ó, e dei mais um traço. Podem ver que esse traço, ele também está entre essas duas, ó, linhas, tá? Que representam a lateral direita, ó, até o ponto de fuga. E falta uma só, que é a inferior, ó, que a gente vai arrastar até fechar o quadrado ali, tá? Sempre que a gente for arrastar, tem que respeitar as duas linhas, porque cada lateral vai ter sempre duas linhas, ó. Então, aqui tem duas linhas, tá? E eu tenho que respeitar essas duas linhas para poder fechar corretamente meu quadrado, certo? Se a gente quisesse terminar essa figura, né? A gente teria que fazer mais alguns detalhes, mas aqui só isso já basta, tá? Poderia apagar esse excesso e sabe que aqui ficamos com o nosso cubo em perspectiva de profundidade. Vamos lá para o exercício 2, então. Observe o traçado do início de um esboço de um prédio em perspectiva e crie o próprio edifício, tá? Vocês vão criar, praticamente reproduzir o que está aqui. Eu acho que eu vi um aluno ou outro só que reproduziu, mas, gente, isso aqui a gente começa com um retângulo, faz uma linha do horizonte, marca um ponto de fuga, e daí vocês vão traçando, ó, as janelas, pode ver, ó, são, aqui deu a ideia para vocês, ó, de traçar referente às janelas, ó, para dar essa ideia de perspectiva, para que as janelas também dê essa ideia de profundidade, porque senão vocês vão construir o prédio, ó, com toda essa ideia aqui, ó, de profundidade, e as janelas não, vai ficar desproporcional. Então, também tem que fazer linhas referentes às janelas para que também dê essa ideia de profundidade na parte das janelas, tá? Vocês podem começar um exercício desse reproduzindo ele. Já é um exercício de perspectiva, tá? Para depois trocar o ponto de fuga e fazer outros, esse prédio de outros lados, de outras perspectivas, vamos dizer assim. A ideia da linha do horizonte e do ponto de fuga também pode ser percebida nas fotografias, né? Então, pede para desenhar as linhas que convergem para o ponto de fuga. Bom, ponto de fuga é lá no fim, né, pessoal? Para dar essa ideia de profundidade. E aqui, ó, a base das árvores são linhas que convergem. E aqui foi traçado mais algumas linhas também, ó, tá? Das árvores
o que essas linhas que foram traçadas não foram por acaso, tá? Essas de baixo aqui são as linhas que dão a margem para o fim da árvore. Essa segunda é a calçada, pessoal, e essa aqui também, ó, tá? Então, essas duas são os contornos da calçada, ok? Nesse próximo também, as linhas que estão aqui não estão por acaso, ó, o ponto de fuga, aqui embaixo são as linhas que, ó, da calçada, aqui são as linhas, essa aqui é a linha da janela, essa aqui é da altura do prédio mais alto, ó, da altura do prédio mais alto, e daqui também, ó, da parte aqui, ó, que representa o fim do prédio aqui, ó. Então, são algumas linhas, tá? Que ajudam a visualização da convergência para esse ponto de fuga, que dá essa ideia, né, da imagem com profundidade. A figura a seguir mostra um projeto feito com 2 pontos de fuga e pede para desenhar as linhas que convergem para cada um destes pontos, tá? Então, vocês vão ter aqui, ó, 2 pontos de fuga, tá? As linhas aqui, elas estão tracejadas na parte inferior e superior do prédio, e tem uma aqui para trabalhar mais ou menos essa parte aqui, ó, dessa divisão, dessa parte mais saliente aqui do prédio. Nesse lado, a parte superior, inferior, e essa aqui também, ó, para trabalhar um pouco a questão da lateral aqui do prédio, tá? A pontilhada, que é de ponta a ponta, ó, que esses aqui são os pontos de fuga. Essa pontilhada aqui é a linha do horizonte. Tá, pessoal? Seguindo o tema, então, a gente já fez a página 34 e a página 35, referente ao exercício 4. Agora, a página 18 do livro de atividades, exercício 3, tá? Essa era para desenhar em perspectiva, já estava marcado os pontos de fuga, ó. É bem parecido com aquele exercício que eu expliquei para vocês. Bem parecido mesmo, tá? Tranquilo, ó, marquem os vértices, puxem aqui, ó, arrasta, ó, as laterais para fazer direitinho, ó, tá? Aqui também, ó, arrasta aqui, ó, tá? E assim vai construindo o desenho. E por último, reproduza na malha isométrica o objeto representado. Pessoal, tem que ficar idêntico, tá? Idêntico. E são desenhos para serem traçados com régua. Nos temas que vocês me enviaram, teve pessoas que fizeram à mão, ficou bem, né? Não ficou bom o traçado. Então, vamos caprichar mais quando for atividade de desenho, tá? Então, é isso, pessoal. Esse tá na página 21 do livro de atividades. Então, esses são as respostas da aula 2, dos exercícios da aula 2.